Olá, povo abençoado, graças a Deus. A paz, queridos irmãos, amados em Cristo, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui na Santa Palavra de Deus, com o que Deus te prometeu, está de pé. Eu vim aqui lhe dizer que Deus, Ele não vai desistir de você. Deus, Ele não vai desistir do que te prometeu. Porque Deus é fiel. Os planos de Deus, queridos irmãos, jamais poderá ser frustrado. Você que está me ouvindo agora, independente de quem você seja, eu preciso lhe dizer e que você entenda. Olhe para mim, você que está me ouvindo agora. Nada e nem ninguém vai impedir que os planos de Deus em sua vida se cumpram. Pastor, o Senhor está dizendo isso, mas a minha vida está de ponta cabeça. Você que pensa. É Deus que está te cercando. É Deus criando uma situação para que você coopere, para que aquilo que Ele te prometeu se cumpra na sua vida própria. Olha o que diz aqui, você vai ver que Deus de fato não desiste. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1. Eu vou trazer a mensagem, vou em seguida trazer a reflexão, para que você entenda de maneira rápida e objetiva. 1 Reis 19, 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: faça-me os deuses como eles aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, de um carvalho ou de uma árvore, e pediu para si a morte, e lhes disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo os tocou e lhes disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedra e uma brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se o anjo a segunda vez e o anjo do Senhor tocou e lhes disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhes disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias ou Eliarro, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhes o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Queridos irmãos,
este Elias, de quem a Escritura se refere, você percebe que este Elias foi um homem que não deixou pegada em toda a Escritura. Este Elias, queridos irmãos, de quem eu me refiro, foi um alguém que não deixou descendência, que ninguém sabe quem eram os seus. Mas esse mesmo Elias era um homem cheio do Espírito Santo. Tanto que esse Elias, a sua carruagem, o seu trono, Menravá, que quer dizer carruagem, veio lhe buscá-lo. E observa que esse Elias, mesmo sendo um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas tem a fraqueza, como eu e você que me ouve. Esse Elias, queridos irmãos, por intermédio dele, Deus havia matado os profetas de Baal ou de Jezabel, e Jezabel, de igual modo, havia matado algum dos profetas de Deus. E adiante desse terrível acontecimento, a natureza humana de Elias manifestou-se. E como esse Elias tinha as mesmas necessidades que eu e você, era ser humano como eu e você somos. Ele, quando foi ameaçado por Jezabel, ele fugiu, ele correu. A natureza humana se manifestou de tal maneira que Elias foi tomado pelo medo, tomado pelo pavor. Elias foi tomado pelo desespero por conta da ameaça por parte de Jezabel. Ele desce a Beceba em Judá, deixa seu servo Eliseu e some para o deserto. E no deserto a Bíblia diz que ele, fugindo de Jezabel, de repente ele deita debaixo de um zimbro de uma árvore para dormir. E de meio nada um anjo de Deus desce a trazer água e pão. E acorda Elias para comer do pão e beber da água, lá naquele deserto onde Elias achava que estava tudo perdido. Onde Elias achava que não tinha mais jeito para o seu problema, onde Elias achava que era o fim, tanto que a Bíblia disse aqui, você deve ter prestado bem atenção, aonde quando ele deixou o seu servo lá em Beceba de Judá, ele olhou para Deus e disse: Senhor, basta, recebe a minha alma ou toma a minha alma, que eu não sou melhor que meus pais. Pediu a morte para si, por conta do problema, por conta do medo, da circunstância, da aflição, ou da angústia, ou do desespero, como você preferir, por tudo que ele estava passando. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Todo-Poderoso, mas que tinha as mesmas limitações que temos. E por conta da natureza humana, ele chegou ao ponto de pedir para si a morte. Mas veja que Deus não desistiu dele. Quando ele estava lá dormindo, fugindo de Jezabel, o anjo da parte de Deus falou: leva pão e água para ele. Foi Deus dizendo para Elias: tu está fugindo, mas eu não vou desistir de você. Foi Deus dizendo para Elias: tu está fugindo de Jezabel, mas eu sei que tu é Elias. Tu conseguiu fugir dela, mas ninguém consegue fugir da minha presença. Ninguém consegue escapar da diante dos meus olhos. Ela não sabe onde tu está, mas eu sei quem tu é. Eu sei o que tu fez, eu sei onde tu está. Eu estou contigo, Elias, e não abro mão. Eu não vou desistir de você. Eu estou contando com você ainda. Ei, olhe para mim, você que está me ouvindo, que está pensando em desistir de tudo. Está pensando em abrir mão talvez do chamado, do propósito de Deus. Está pensando em abrir mão de algo para o que Deus te chamou. Eu vim aqui te falar da parte do Deus de Elias. Ele sabe quem você é e não vai desistir de você também. Você pode ir para onde você quiser. Deus, ele vai ir atrás de você, aonde quer que você esteja. Ele vai criar uma situação, até que você coopere, até que você se renda. Enquanto você não se render, enquanto você não cooperar, Deus, ele vai continuar te cercando, porque ele não desiste de ninguém. Ah, pastor, estão me condenando. Ah, pastor, estou vendo as coisas de uma outra forma. Ah, pastor, não gostei do que vi ou ouvi. Independente, eu vou lhe dizer, Deus não vai desistir de você. Elias estava com medo, fugiu por causa do problema, se escondeu. Deus foi atrás dele através do anjo. Veja, primeiro foi o anjo, levou pão e água, mas ele comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo tornou a voltar. Falou: come e bebe, mas levanta, segue o caminho, porque o caminho será sobremodo longo. Sabe para onde Elias vai? Para a caverna. Aí a palavra de Deus cai no coração dele, antes de ele entrar para a caverna. Deus falando para ele: o que fazes aqui, Elias?
Primeiro anjo, segunda tentativa, a palavra cai no coração, olhe para mim. Quando a palavra cai no nosso coração, do nada assim, ó, você está lá, de repente a palavra sobe o coração. É Deus falando com você. É Deus batendo na porta do seu coração, querendo te lembrar, te alertar de algo, querendo te lembrar que ele ainda está no controle de tudo. Veja que Elias tinha fugido com medo de Jezabel, mas Deus vai visitar ele através do anjo para dizer assim: Elias, você fugiu, você perdeu o controle, mas eu, o teu Senhor, ainda estou no controle de todas as coisas. Você não tem o controle mais, mas eu ainda estou no controle de tudo. Por mais que algo não esteja no seu controle mais, talvez por algo não está no seu controle, você quer desistir, você quer jogar a toalha, você está querendo abandonar o chamado, o propósito, por algo que você viu, ouviu, que você não gostou, que te aborreceu. Vou repetir, sem querer ser repetitivo, não sei quem você é, mas eu te digo, o meu Senhor mandou eu lhe dizer: se você for para a caverna, Ele vai atrás de você; se você for para o deserto, Ele vai atrás de você; se você tentar se esconder da presença do Todo-Poderoso, Ele vai te procurar aonde você estiver. Deus não vai desistir de você. Não adianta querer fugir, não adianta querer se esconder, não adianta querer abandonar o chamado, o propósito. Deus vai criar uma situação, Deus vai te cercar de tal maneira até que você coopere, para que você entenda que os planos de Deus na sua vida não pode ser frustrado. Nem que o anjo tenha que te visitar, nem que Deus tenha que soprar, como a palavra caiu aqui no coração de Elias, primeiro anjo, segunda palavra que no coração dele, para o terceiro, passou um terremoto, Deus não estava no terremoto; passou um vento forte, Deus não estava no vento forte; passou um fogo, Deus não estava no fogo; depois um vento calmo, um cisso, tranquilo e suave. Aí Elias enrolou a cabeça e saiu fora da caverna. Aí a voz do Todo-Poderoso, no meio daquele vento tranquilo, perguntou: o que fazes aqui, Elias? Sai, segue o caminho, porque eu não vou desistir de você. Ainda tem muito a se cumprir na tua vida, Elias. Como se dissesse assim: você está com medo, você está fugindo de Jezabel, mas a minha promessa ainda está de pé. Meus planos, viu, Elias, não podem ser frustrados. Deus não vai desistir de você por nada do mundo, nem que Ele tenha que te visitar pessoalmente, talvez disfarçado em forma de um mendigo, não sei. Provavelmente é o que vai acontecer com alguém que está me ouvindo. Tem alguém que está me ouvindo que Deus vai visitá-lo em forma humana, para te provar, e vai dizer assim para você: ei, Deus mandou te dizer que a promessa dele está de pé na tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Tem pessoas que estão me ouvindo querendo desistir, que Deus vai te visitar pessoalmente em forma humana e vai te surpreender. E tu vai ouvir isso da parte desse alguém que vai te visitar. Deus mandou te dizer que a promessa dele está de pé na tua vida. Se tiver que ser anjo, vai ser anjo. Se tiver que a palavra cair no coração, vai cair no coração. Mas tem pessoas que estão me ouvindo que Deus vai te visitar pessoalmente, porque você é especial para Ele. Ele não vai desistir de você. Aonde quer que você esteja, Deus não vai desistir. Ele vai te cercar. Deus vai criar uma situação até que você coopere. Porque na nossa infidelidade, Deus se mantém fiel. Deus nunca desiste de ninguém, amados irmãos. Não é de você que Deus vai desistir. Você pode querer desistir, você pode pensar em abandonar tudo, você pode estar vendo as coisas com outros olhos, você pode pensar o que quiser, mas Deus, Ele não vai abrir mão de você. Deus não vai desistir de você. Deus, Ele não vai desistir de te usar. Deus, Ele não vai desistir de cumprir o que te prometeu, porque Ele é fiel. Ele vai fazer se cumprir, e você vai ver que o Senhor não falha nenhuma das suas promessas. Deus podia ter desistido de Elias aqui e contado com outro, mas quando Ele visitou Elias, Ele estava dizendo: você perdeu o controle, Elias, mas eu ainda estou no controle de tudo. Você desistiu, mas eu não desisti. A minha promessa ainda está de pé, diz o Senhor. Vai cumprir tudo o que te prometeu. Deus abençoe. Pense nisso. Deus não vai desistir de você, não. Independente do que você fez ou está fazendo, Deus continua contando com você. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus. Nem tente fugir da presença de Deus.